Nessa aula iremos fazer uma introdução de sistemas de controle digital. Então, o que é o sistema de controle digital? Nós vamos fazer o controle no computador. Então, esse computador pode executar duas funções. A de supervisão, que é externa à malha de realimentação. Eu estou vendo o meu sistema de controle, eu vejo as variáveis, eu consigo saber o que está acontecendo e realizar o controle de fato, que ele é interno à malha de realimentação. Ou seja, eu estou mandando esse computador fazer os cálculos e realizar o controle. As funções de transferência, representando os compensadores construídos com os componentes analógicos, são agora substituídas por um computador digital que executa cálculos que emulam um compensador físico. Ou seja, um computador agora vai fazer aquelas contas. Só que qual é a questão disso? Eu tenho que o computador trabalhe em domínio discreto. Eu vou ter que discretizar esse sinal para poder ser aplicado no computador. Então, quais são as vantagens do computador digital? A utilização de computadores digitais na malha resulta nas seguintes vantagens com relação aos sistemas analógicos. Custo reduzido porque eu não tenho que fazer vários circuitos. Um computador consegue resolver tudo. Esse computador não precisa ser um gabinete grande igual nós temos em casa. Nem um notebook, pode ser uma plaquinha daquelas Raspberry Pi, ou pode ser um Arduino da vida. E os PLCs que são utilizados nas indústrias. Então, qualquer sistema, até microcontrolado, consegue ser utilizado para fazer essas malhas de controle. Eu tenho flexibilidade na resposta e alterações de projeto, porque eu consigo fazer modificações facilmente. Eu consigo fazer um ajuste de carga simplesmente numa linha de código. E eu tenho unidade de ruído. Então esse meu ruído não vai interferir mais nesse meu sistema digital, porque o ruído afeta sistemas analógicos. Então, quando tem uma placa e eu tenho componentes resistivos, capacitivos e por aí vai, eles podem sofrer ruído ali naqueles sinais. Já no computador digital, tudo está rolando digitalmente, não vai ter esse ruído. Tipicamente, o computador substitui o compensador em cascata e é assim posicionado no local onde mostra a figura. Então aqui eu vou colocar o meu compensador controlando minha planta. Eu tenho as entradas desse meu computador e as saídas que vão afetar minha planta aqui. No caso, eu teria que pegar um conversor analógico digital, porque o sinal que vai entrar aqui tem que ser digital. Depois o computador realiza as contas. Eu vou passar esse sinal que aqui é digital para um digital analógico. Eu vou converter esse meu sinal para o sinal analógico e aplicar na minha planta. Então vejam, eu tenho um sensor que vai ser lido, ele vai ter que ser convertido para um sinal digital. Então um sensor de temperatura, por exemplo, ele vai dar uma tensão proporcional à temperatura. Eu converto essa tensão em bits para poder entrar aqui no meu computador digital. Então, ao invés de ter 1, 2, 3, 4, 5 milivolts, eu vou ter que ter 20, 30, 40 graus. Aí meu computador vai realizar as contas e vai jogar para um digital analógico. Esse dispositivo digital analógico é para converter o sinal digital que eu tinha aqui no atuador da minha planta. Então vejam, eu tenho, por exemplo, um controle de temperatura. Eu vou precisar acionar uma resistência para poder controlar essa planta. Como que eu aciono essa resistência? Eu vou pegar uma saída desse computador digital, um PWM, por exemplo, e vou jogar em uns caras chamado relé de estado sólido. Esse relé de estado sólido, então, vai controlar a corrente alternada em cima dessa resistência, colocando mais corrente ou menos corrente, e assim eu tenho um controle de temperatura. Essa vai ser a função do digital analógico. Então, como que funciona essa conversão digital analógica? Eu tenho o bit menos significativo e o mais significativo. Eu vou botando 1 volt aqui e vou acionando cada uma das chavinhas dependendo do meu bit. Nisso, eu vou aumentando a minha tensão na minha saída analógica. Ou seja, tenho 3 volts, eu vou ter o byte correspondente a 3 volts e eu vou acionar aqui essas chaves para dar 3 volts na minha saída. A conversão analógica para digital, eu vou pegar esse meu sinal, que é contínuo no tempo, e eu vou converter ele para um sinal digital. O digital aceita patamares. Ele não vai aceitar valores contínuos mais. Então aqui eu tenho 3 bits. Nesse 3 bits eu vou conseguir fazer essa escadinha aqui de valores digitais para esse valor analógico. Como que eu melhoraria essa minha conversão? Ao invés de usar 3 bits, eu usaria 4, 5, 6, 7, 8. Então aí eu teria uma resolução melhor. Então quanto maior a quantidade de bits, melhor a resolução. Então vejam, eu tenho um sinal analógico no tempo, eu faço a conversão analógico-digital, então agora eu tenho um sinal discretizado no meu tempo, e eu faço a conversão digital analógica. E aí eu vou ter um sinal recriado novamente. Vejam que para esse passo, se eu tiver uma resolução boa, eu fico com um sinal muito parecido. Se a resolução for ruim, não vai ser muito bom isso aqui. Por quê? Por exemplo, nessa figura de cima eu tenho apenas 8 níveis, porque eu tenho 3 bits. Se eu tivesse 4 bits, eu teria 16 níveis. Aí eu ficaria com uma resolução melhor. Isso tudo vai depender, então,
dessa minha resolução. E como é feita essa conversão analógica a digital? A taxa de amostragem deve ser pelo menos o dobro da faixa de passagem do sinal, caso contrário haverá distorção. Essa frequência mínima de amostragem é chamada de taxa de amostragem de Nyquist. O ouvido humano consegue escutar frequências de até 22 kHz. Se você for na configuração de microfone do computador, você vai ver que lá aparece até 44,100 kHz, se não me engano. Por que disso? Porque é o dobro da frequência que a gente consegue escutar. Então ele tem que gravar no dobro da frequência, senão não consegue fazer a conversão contrária depois. O sinal analógico mostrado em intervalos periódicos e mantido durante o intervalo de amostragem por um dispositivo chamado amostrador e segurador de ordem zero, que produz uma aproximação em degraus do sinal analógico. Esse amostrador e segurador de ordem zero é que vai pegando parcelas desse sinal analógico e jogando para o digital. Uma tensão analógica constante deve estar presente durante o processo de conversão. Por quê? Porque na hora que ele for fazer essa amostragem, eu tenho que ter essa tensão constante. Quando fala tensão constante, quer dizer no intervalo que vai fazer essa conversão. Pode ser um intervalo de 1 milissegundo, meio milissegundo e por aí vai. Para qualquer sistema, essa diferença é m sobre 2 elevado a n volts, em que m é a tensão máxima analógica e n é o número de bits binários utilizados para a conversão analógica digital. Admitindo que o processo de quantização arredonde a tensão analógica para o nível superior ou inferior mais próximo, porque eu estou discretizando, então eu não vou ter intervalos intermediários, o valor máximo do erro de quantização é igual a metade da diferença entre os níveis de quantização na faixa de tensões analógicas. Ou seja, se no meu sinal digital eu consigo ter só 1 e 2, eu vou ter esse erro ali de metade, ou seja, quando eu tiver 1,5, ou ele vai para 2 ou ele vai para 1. Então 1,55 ele vai para 2, 1,45 ele vai para 1. Então esse erro é metade da diferença entre os níveis de quantização. Em geral, para qualquer sistema utilizando arredondamento, o erro de quantização será meio de m dividido por 2 a n, ou seja, m dividido por 2 a n mais 1. Ignorando o erro de quantização, verificamos que o computador opera exatamente como compensador, exceto que os sinais passam pelo computador apenas nos instantes de amostragem. Descobriremos que a amostragem de dados tem um efeito em comum sobre o desempenho do sistema com realimentação em malha fechada, uma vez que a estabilidade e a resposta transitória são agora dependentes da taxa de amostragem. Se essa for muito lenta, o sistema pode ser instável, uma vez que os valores não estão sendo atualizados suficientemente rápido. Ou seja, agora o nosso controle não só depende do nosso ganho e do compensador, mas também depende da velocidade de discretização. Se eu discretizar em intervalos muito lentos, eu não vou saber o que está acontecendo com esse sistema. Então vamos pensar que eu tenho um sistema, uma dinâmica bem acelerada. Eu quero controlar um carro autônomo. Então pense que ele está a 100 km por hora. Se eu pegar variáveis a cada 1 segundo, vai dar errado, porque eu tenho uma velocidade alta para controlar. Se eu pegar um instante de tempo de 1 segundo, ele vai percorrer uma distância muito grande. Então, para realizar esse controle, eu tenho que ter uma velocidade mais rápida. Em sistemas desse tipo, carros autônomos, robôs, drones, é comum períodos de amostragem de 50 milissegundos, 10 milissegundos, 1 milissegundos ou até menos, porque a dinâmica deles é bem acelerada. Então vamos modelar o computador digital. Se a conversão analógica digital pudesse ocorrer instantaneamente e a amostragem ocorresse em intervalos de tempo que tendesse a zero, não haveria necessidade de fazer uma distinção entre sinais digitais e sinais analógicos. A frequência de aquisição seria tão grande que seria a mesma coisa. O fato de que os sinais são amostrados em intervalos especificados e mantidos faz com que o desempenho dos sistemas varie com variações da taxa de amostragem. Portanto, para modelar sistema de controle digital, devemos obter uma representação matemática desse processo amostrador e segurador, porque agora eu vou ter que isso influencia no meu controle. Quando os sinais são amostrados, contudo, a transformada de Laplace com a qual temos lidado se torna um tanto intratável. A transformada de Laplace pode ser substituída por outra transformada relacionada, chamada de transformada Z. A transformada Z surgirá naturalmente a partir do nosso desenvolvimento da representação matemática do computador. O modelo da figura A, esta figura aqui, é uma chave ligando e desligando uma taxa de amostragem uniforme. Eu tenho um sinal analógico e essa chave vai abrir e fechar e vai pegar intervalos desse meu sinal analógico. Na figura B, a amostragem também pode ser considerada como sendo o produto da forma de onda do domínio do tempo a ser amostrado, f de t, como a função de amostragem s de t. Então aqui eu tenho o meu sinal analógico, eu tenho uma função agora que está jogando aqui e selecionando
esse meu sinal apenas nesses instantes, ou seja, eu estou multiplicando esse pulso, esse sinal pulsado, com o meu sinal analógico. Eu só vou ter tensão na minha saída nesses instantes onde eu tenho esse pulso aqui equivalente à unidade. Se S de T é uma sequência de pulsos de largura TW, amplitude constante e taxa uniforme como mostrado, a saída mostrada F de TW asterisco consistirá de uma sequência de porções de F de T em intervalos regulares. Então, o que eu estou mostrando aqui é, usando esse trem de pulsos aqui, vai ser similar com o A, e eu vou selecionar esse sinal analógico apenas nesses instantes onde eu tenho o máximo ali dessa minha onda quadrada. Podemos agora escrever a equação em função do tempo da forma de onda mostrada f de tw asterisco. Utilizando o modelo mostrado na figura B, nós vamos ter que f de tw asterisco de t vai ser igual a f de s que multiplica esse s de t. Por quê? Eu estou pegando a minha função analógica e multiplicando com esse trem de ondas quadrados. F de t vai estar multiplicado com esta onda quadrada, em que f de t vai estar multiplicado com esse sinal pulsado, em que k é o inteiro entre menos infinito e mais infinito, t é o período do trem de pulsos e tw é a largura do pulso. Durante o intervalo de amostragem, então, f de t vai ser igual a f de kt, porque eu tenho esses instantes de tempo kt. Portanto, então, o f de tw asterisco de t vai ser igual a esse somatório de menos infinito a mais infinito, isso considerando um tw pequeno. A equação 13.2, que é essa última aqui, pode ser simplificada ainda mais através da visão fornecida pela transformada de Laplace. Aplicando a transformada de Laplace a esta equação 13.2, nós vamos ter esta equação aqui. Então agora eu tenho o f de kt, o somatório de f de kt, de 1 menos exponencial de menos tws sobre s, que multiplica e elevado a menos kts. Substituindo esse e elevado a menos tws por uma expansão em série, obtemos esta função aqui de baixo, onde aqui eu tenho essa expansão em séries, considerando ainda tw pequeno. Essa equação 13.4 se torna esta equação aqui. Finalmente, convertendo de volta para o domínio do tempo, nós vamos ter f de tw asterisco vai ser igual a tw, o somatório de f de kt, delta de t menos kt. Em que essa função delta de t menos kt são funções delta de Dirac. A função delta de Dirac é uma função pulsada, é o trem de pulsos, mostrado nessa figura aqui, ó, nesse gráfico. Então, eu tenho um trem de pulsos que é multiplicado com o meu sinal analógico e vai ter como saída o meu sinal discretizado digital aqui. O amostrador é dividido em duas partes. O amostrador ideal, descrito pela equação 13.6, que é essa daqui na função do tempo, que não é dependente das características da forma de onda de amostragem. Eu tenho trem de pulso multiplicado pela minha entrada f de kt. Então eu tenho f asterisco de t, somatório de f de kt, delta de t menos kt, que é esse pedaço aqui, né? E 2, a parcela dependente das características da forma de onda de amostragem, tw, que é esse primeiro carinha aqui. O passo final na modelagem do computador digital é modelar o segurador de ordem zero que segue o amostrador. Então aqui eu tenho a figura do meu amostrador. Vimos anteriormente que a função de transferência de qualquer sistema linear é igual a transformada de Laplace da resposta ao impulso, uma vez que a transformada de Laplace de uma entrada em impulso unitário, ou função delta, é unitária. Como um único impulso a partir do amostrador produz um degrau durante o intervalo de amostragem, a transformada de Laplace desse degrau g de hs, que é a resposta ao impulso do segurador de ordem zero, é a função de transferência do segurador de ordem zero. Utilizando o impulso no instante zero, a transformada do degrau resultante, que começa em t igual a zero e termina em t igual a t, é gh de s igual a 1 menos e elevado a menos ts dividido por s. Aí vamos para a transformada z. O efeito da amostragem dentro do sistema é nítido. Por isso, iremos desenvolver uma transformada que contenha a informação da amostragem para trabalhar com sistemas digitais. Essa transformada é a transformada z. A equação 13.7, que é essa de f asterisco de t somatório de f de kt delta de t menos kt, é a forma de onda amostrada ideal. Aplicando a transformada de Laplace a essa forma de onda amostrada no tempo, nós vamos obter fzão asterisco de s vai ser igual ao somatório de k igual a zero até infinito de f de kt e elevado a menos kts. Agora, fazendo z igual a e elevado a ts, na equação anterior aqui, f de z, agora a variável é z, vai ser igual ao somatório de k igual a zero até infinito de f de kt, que multiplica z menos k. A equação 13.10 define a transformada z. Isto é, uma f de z pode ser transformada em f de kt
ou uma f de kt pode ser transformada em f de z. Alternativamente, podemos escrever f de kt e f de z conseguem fazer transformada em ambos os sentidos. Vamos para o primeiro exemplo. Obtenha a transformada z de uma rampa unitária amostrada. Então, só lembrando, a rampa unitária é aquela que cresce com inclinação 1. Para uma rampa unitária, f de t igual a kt, ela tem inclinação unitária. Portanto, o passo da amostragem ideal pode ser escrito a partir da equação 12.37, que é essa equação aqui de cima, onde f asterisco de t vai ser igual ao somatório de kt delta de Dirac aqui. Aplicando a transformada de Laplace, nós vamos obter f asterisco de s, o somatório kt e elevado a menos kts. Convertendo para a transformada z, fazendo e elevado a menos kts igual a z elevado a menos k, nós vamos ter que o f de z vai ser igual a esse t somatório de k vezes z menos k, ou seja, t de z menos 1 mais 2z menos 2 mais 3z menos 3, por aí vai. A equação anterior pode ser convertida para uma forma fechada, formando a série de z, f de z e subtraindo f de z. Multiplicando a ela por z, nós vamos obter. Eu pego essa equação aqui, 13.14, multiplico por z, eu vou ter zf de z vai ser igual a t, e agora eu tenho 1 mais 2z menos 1, porque saiu aqui, porque eu multipliquei por z. Eu vou subtrair a equação 13.14 da equação 13.15, eu vou obter esta equação aqui. Então, zf de z menos f de z vai ser igual a z menos 1 f de z, que vai ser igual a t e essa repetição aqui. Porém, 1 sobre 1 menos z menos 1 vai ser igual a esse cara aqui. O que pode ser verificado realizando-se a divisão indicada. Substituindo a equação 13.17 na equação 13.16 e resolvendo para o f de z, eu vou ter que o f de z vai ser igual a t que multiplica z sobre z menos 1 ao quadrado. Isso vai ser a transformada z de f de kt igual a kt. Aqui nós temos uma tabela de transformada. Então aqui eu tenho a tabela mostrando a função temporal, a função Laplace e eu tenho a função f de z, que é transformada z, e o f de kt aqui. Para a gente, olha, o degrau unitário é 1 sobre s. A transformada z vai ser z menos 1. E aqui, discretizado, o de kt. E esses são os teoremas que eu vou ter em relação à transformada z. Então, por exemplo, o z de um AF de t vai ser igual a AF de z, ou seja, esse escalar aqui pula para fora da transformada z. A transformada da soma vai ser igual à soma das transformadas. Quando eu faço a transformada z de um e elevado a menos ATF de t, vai ser igual ao f e elevado a tz. E a transformada z inversa. Dois métodos para obter transformada z inversa serão descritos, que é a expansão em frações parciais e o método da série de potências. Então, através da expansão em frações parciais, eu vou seguir o exemplo da transformada de Laplace e examinar a tabela de transformadas z e s. Constatamos que funções exponenciais do tempo mostradas estão relacionadas com suas transformadas z da seguinte forma. E elevado a menos AKT vai fazer a correlação de z sobre z menos e elevado a AT. Predizemos, portanto, que uma expansão em frações parciais deve ter a seguinte forma. F de z vai ser igual a AZ sobre z menos z1 mais bz, z menos z2, por aí vai. Como nossa expansão em frações parciais de f de s não contém o termo com s no numerador das frações parciais, formamos primeiro f de z sobre z para eliminar os termos de z no numerador. Realizamos uma expansão em frações parciais de f de z sobre z e, finalmente, multiplicamos o resultado de z para repor os z's no numerador. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Dada a função da equação abaixo, obtenha a função do tempo mostrado. F de z vai ser igual a 0,5z sobre z menos 0,5, z menos 0,7. Eu vou começar dividindo essa equação por z e realizando expansão em frações parciais. Então, eu peguei meu f de z e dividi por z. Simplesmente eu peguei esse z e joguei aqui para baixo, né? Então, com isso, eu peguei e expandi aqui em frações parciais, obtendo este resultado aqui. Em seguida, eu multipliquei tudo por z. Então, tirei o z daqui de baixo e multipliquei aqui por cima. Agora eu tenho esta equação. Eu vou utilizar a tabela de transformada z e vou utilizar a transformada inversa. Assim, o valor da função do tempo, que é esta daqui, nos instantes de amostragem vai ser f de kt vai ser igual a menos 2,5 vezes meio ak mais 2,5 vezes 0,7 ak. Além disso, a partir dessa equação 12.7 e 13.24, a função do tempo mostrada ideal vai ser
f asterisco de t, que vai ser igual a esta função aqui. Aí multiplica meu delta de Dirac. Se substituirmos k igual a 0, 1, 2, 3, podemos obter as 4 primeiras amostras da forma de onda no domínio do tempo, amostrado ideal. Então assim, eu vou ter este resultado aqui. Agora vamos para funções de transferência. Considere o sistema contínuo mostrado na figura A. Eu tenho a minha entrada, a minha função g de s e a minha saída c de s. Se a entrada é mostrada como mostrado na figura B aqui, onde eu tenho minha entrada, ela é amostrada, então eu tenho R asterisco de S, a minha função G de S e minha saída C de S, que é contínua. A saída ainda é um sinal contínuo. Porém, vamos supor a saída apenas no instante de amostragem. Aí vem a figura C. Então, o que eu faço? Eu tenho a amostragem da minha entrada, então eu tenho R asterisco de S, que multiplica meu G de S, tenho meu C de S, que novamente é amostrado, eu tenho C asterisco de S. Então vamos fazer a dedução dessa função de transferência pulsada. Utilizando a equação 13.7, que é esta equação aqui, verificamos que a entrada mostrada R asterisco de t do sistema da figura C é R asterisco de t igual ao somatório de RNT delta de Dirac aqui de t menos NT. Isso aqui é uma soma de impulsos. Como a resposta ao impulso do sistema G de S é G de t, podemos escrever a saída no tempo de G de S como a soma das respostas aos impulsos gerados pela entrada da equação anterior. Assim, C de t vai ser igual ao somatório de RNT G de t menos NT. Então, a partir da equação 13.10, que é esta equação aqui em cima à direita, C de z vai ser igual a somatório de C kt z elevado a menos k. Utilizando a equação 13.32, que é esta equação aqui, com o meu t igual a kt, que está sendo amostrado, vamos obter o C de kt vai ser igual ao somatório de RNT G de kt menos NT. Substituindo a equação 13.34, que é essa, na equação 13.33, que é essa aqui de C de z, vamos obter Cz vai ser igual a dois somatórios, um de k e um de n, R de nt, G de k menos n, t vezes z a menos k. Vou fazer então m igual a k menos n e vamos chegar a C de z igual a esta equação aqui de baixo, onde tem esses dois termos, um para m e um para n. Utilizando a definição da transformada z, a equação 13.36, que é essa equação com esses dois termos, um em m e um em n, vai se tornar C de z vai ser igual à multiplicação desse somatório com m e deste somatório com n, ou seja, G de z e R de z. Aqui, ó, os dois, a entrada multiplicando com o meu bloco aqui. A equação 13.37 é um resultado muito importante, uma vez que ela mostra que a transformada da saída mostrada é o produto da transformada da entrada mostrada com a função de transferência pulsada do sistema. Então aqui eu tenho a minha entrada pulsada e a minha função de transferência pulsada também. Isso vai ser igual a saída. Exemplo 4. Considere um ZOH em cascata com G1 igual a S mais 2 sobre S mais 1, ou o G de S igual a 1 menos E elevado a menos TS sobre S, que multiplica S mais 2 sobre S mais 1. Determine a função de transferência com dados amostrados, GZ, caso o período de amostragem T seja de meio segundo. A equação do exemplo, que é esta equação aqui de cima, representa uma ocorrência comum em sistema de controle digital, isto é, uma função de transferência em cascata com um segurador de ordem zero. Especificamente, G1 de S igual a S mais 2 sobre S mais 1 está em cascata com um segurador de ordem zero, que é o 1 menos E elevado a menos TS sobre S. Podemos formular uma solução geral para esse tipo de problema, deslocando o S do denominador do segurador de ordem zero para G1, resultando em G1 igual a 1 menos E elevado a menos TS, que multiplica G1 sobre S. Eu joguei o S para o lado de cá. A partir do que GZ vai ser igual a 1 menos E menos 1, a transformada Z de G1 de S sobre S. Assim, começa a solução obtendo a resposta no impulso, a transformada inversa de Laplace de G1 de S sobre S. Portanto, o G2 de S, que vai ser igual a G1 de S sobre S, faço expansão em frações parciais. Aplico a transformada inversa de Laplace e eu vou ter a função temporal G2 de t, que vai ser igual a 2 menos E elevado a menos t. A partir de que G2 de kt vai ser igual a 2 menos E elevado a menos kt. Utilizando a tabela transformada Z, vamos obter G2 de Z vai ser igual a 2E sobre Z menos 1 menos Z sobre Z menos E elevado a menos t. Substituo Tzão aqui igual a meio. Este G2 de Z vai ser igual a Z ao quadrado menos 0,213Z sobre Z menos 1, Z menos 0,67. A partir da equação 13.40, que é esta daqui, GZ vai ser igual a Z menos 1 sobre Z, que multiplica G2 de Z, que vai ser igual a Z menos 0,213 sobre Z menos 0,607.
Agora, indo para a redução de diagrama de blocos. Então, aqui eu tenho a minha entrada R de S, é discretizado, eu tenho R asterisco de S. Minha função de transferência, que eu tenho na saída C de S contínuo, chaveado C asterisco de S. No meu bloco de Z, eu vou ter R de Z, que multiplica a função de transferência em Z, saída CZ. Quando eu tenho G1 e G2, do mesmo esquema aqui de cima, que R de Z, que multiplica a função de transferência, que vai ser G2 e G1 de Z, ou seja, a multiplicação desses dois aqui. E a saída CZ. Quando eu tenho chaveado e chaveado, onde eu tenho G1 e G2, ou seja, G1 está discretizado, G2 está discretizado. R de Z, então, vai ser G2 de Z, G1 de Z. Agora eu tenho as funções separadas, porque houve um discretizador aqui no meio. Então, R de Z, que multiplica G2 de Z, G1 de Z, saída CZ. Agora, eu tenho R de S contínuo entre G1. Eu tenho a saída contínua, que é chaveada, que entra em G2, eu tenho a saída contínua C de S. Chaveado novamente, eu tenho C asterisco de S. Como vai ser esse diagrama de blocos em Z? R que multiplica G1, então multiplicação direta, porque aqui está contínuo, por discretizado junto, né? Que multiplica a minha função de transferência G2, que veio aqui depois, e CZ. E agora a estabilidade. Se a função de transferência G de S for transformada em uma função de transferência com dados amostrados GZ, a região da estabilidade do plano Z pode ser determinada a partir da definição Z igual a E elevado a TS. Fazendo S igual a alfa mais J ômega, vamos obter Z vai ser igual a E elevado a TS, e no final vamos ter E elevado a alfa T, fase ômega T. Então tem módulo e fase. Uma vez que cosseno de ômega T mais Jseno de ômega T vai ser igual a 1 fase ômega T. Então ali eu tenho a nossa fase. A partir da equação 13.47, as magnitudes dos pontos mapeados são E elevado a alfa T maior do que 1. Portanto, pontos na metade direita do plano S são mapeados em pontos fora do círculo unitário do plano Z. Então aqui, olha, pontos na metade direita do plano S, ou seja, quem que são esses pontos? A parte instável, essa parte aqui, C. Vai estar fora do círculo unitário, então vai ser essa parte fora aqui, então. Então a parte C, eu vou ter um sistema instável. Os pontos sobre o eixo Jômega, que é a região B sobre o eixo Jômega, possuem valores nulos de alfa, porque eu tenho só parte imaginária. Eles vão resultar em pontos no plano Z com magnitude igual a 1. Então, quando eu tenho só parte imaginária, eu vou circundar aqui essa minha área. Eu vou estar sobre o perímetro desse meu círculo. Finalmente, os pontos do plano S que possuem valores negativos de alfa, que aí vai estar nesta parte aqui, né? São mapeados no interior do ciclo unitário do plano Z. Então, vai ser a parte estável. Dessa forma, o sistema de controle digital é estável se todos os pontos da função de transferência em área fechada, TZ, estão dentro do círculo unitário do plano Z. Instável se algum polo está fora do círculo unitário ou se existem polos de multiplicidade maior que 1 sobre o círculo unitário. E marginalmente estável se polos de multiplicidade 1 estão sobre o círculo unitário e todos os demais polos estão dentro do círculo unitário. Então vamos fazer um exemplo. O míssil mostrado na figura, que é esse mísselzinho aqui, pode ser controlado aerodinamicamente através de torques gerados pela deflexão de superfície de controle no corpo do míssil. Os comandos para defletir essa superfície de controle vêm de um computador que utiliza dados de rastreamento em conjunto com equações de guiamento programadas para determinar se o míssil segue a trajetória. As informações provenientes das equações de guiamento são utilizadas para desenvolver comandos de controle de voo para o míssil. O modelo simplificado é mostrado nesta figura aqui de baixo. Neste caso, o computador executa a função de controlador utilizando as informações de rastreamento para desenvolver comandos de entrada para o míssil. Um acelerômetro no míssil detecta a aceleração real, a qual é realimentada para o computador. Obtenha a função de transferência digital em malha fechada para esse sistema e determine se o sistema é estável para K igual a 20 para K igual a 100, com um período de amostragem de 0,1 segundos. Então aqui eu tenho 100 milissegundos de amostragem. Aqui então, nessa figura, eu tenho a realização deste controle. A entrada do sistema de controle é um comando de aceleração desenvolvido pelo computador, que é o acelerômetro que faz essa medida. O computador pode ser modelado por um amostrador e segurador. O primeiro passo na determinação do modelo do plano Z é obter GZ, a função de transferência do caminho à frente.
A partir da figura C ou D, temos g de S igual a 1 menos E elevado a menos TS sobre S, que multiplica KA sobre S, S mais A, que é a função de transferência, em que A é igual a 27, tá aqui, A transformada a Z, GZ é igual a 1 menos Z a menos 1, transformada a Z de KA sobre S quadrado S mais A. Por que disso? O S aqui de baixo veio para esse denominador. O termo KA dividido por S quadrado S mais A é primeiro expandido em frações parciais, depois determinamos a transformada Z de cada um dos termos a partir da tabela de transformada Z. Consequentemente, a expansão em frações parciais vai obter este resultado aqui de baixo. Aplicando a transformada Z, eu obtenho este resultado. Vou fazer esse t igual ao período de amostragem, que é 0,1, e substituo A igual a 27. Eu tenho a função de transferência em Z, como sendo essa daqui. Finalmente, determinamos a função de transferência em malha fechada, porque essa aqui de cima é em malha aberta. A função de transferência em malha fechada T vai ser igual a G sobre 1 mais GH. GH vale 1, então fica G sobre 1 mais G. Então essa aqui é função em malha fechada. A estabilidade do sistema é determinada através da obtenção das raízes do denominador. Para K igual a 20, aí eu tenho que jogar K igual a 20 aqui e encontrar as raízes. Elas são 0,12 mais ou menos J 0,78. O sistema é estável para K igual a 20, uma vez que os polos estão dentro do círculo unitário. Para K igual a 100, os polos estão em menos 0,58 e menos 4,9. Como um dos polos, que é este daqui, está fora do ciclo unitário, o sistema é instável para K igual a 100. Um novo exemplo. Determine a faixa de período de amostragem T que tornará o sistema mostrado na figura abaixo estável e a faixa que tornará instável. Lembra agora que em sistemas digitais a amostragem também influencia na estabilidade do sistema. Como h de S é igual a 1, a função de transferência em malha fechada vai ser g de Z sobre 1 mais g de Z. Para determinar g de Z, eu tenho que fazer primeiro expansão em frações parciais de g de S. Então, faço uma expansão em frações parciais. Aplico a transformada Z. Obtenho este resultado. Vou substituir este resultado na equação 13,53. Qual que é? Da transformada Z aqui. Obtendo 10, 1 menos E elevado a menos T sobre Z menos 11E elevado a menos T menos 10. Agora vou analisar os polos dessa equação aqui. Os polos da equação acima, 11E elevado a menos T menos 10, decresce monotonicamente de mais 1 para menos 1 e para 0 menor do que T menor que 0,2. Para 0,2 menor do que T menor do que infinito, 11E elevado a menos T menos 10 decresce monotonicamente de menos 1 para menos 10. Assim, o polo de Tz estará no interior do ciclo unitário e o sistema será estável para 0 menor do que T menor do que 0,2. Em termos de frequência, em que f igual a 1 sobre t, o sistema será estável desde que a frequência de amostragem seja 1 sobre 0,2 igual a 5 Hz ou maior. Então, nesse sistema, analisando esse Tzão aqui, que é o meu intervalo, eu tenho que o mínimo que eu preciso é 5 Hz de taxa de atualização para esse sistema ser estável, mostrando a importância, mostrando a influência dessa taxa de atualização na estabilidade do sistema. Falando agora de transformações bilineares, elas nos dão a capacidade de aplicar nossas técnicas de análise e projeto do plano S a sistemas digitais. Podemos considerar que Z igual a E elevado a TS, que nós estamos fazendo, e sua inversa, S igual a 1 sobre T ln de Z, com uma transformação exata entre Z e S. Assim, se temos Gz e substituímos Z igual a E elevado a Ts, obtemos G de E elevado a Ts como resultado da conversão para S. Analogamente, se temos Gs, substituímos por S igual a 1 sobre T ln de Z, obtemos G de 1 sobre T ln de Z como resultado da conversão para Z. Infelizmente, ambas as transformações resultam em funções transcendentais, as quais, naturalmente, evitamos por causa da já complicada transformada Z. O que gostaríamos de ter é uma transformação simples que resultasse em argumentos lineares ao se fazer a transformação em ambos os sentidos, a transformação bilinear, vou para um lado, vou para o outro, através de substituição direta e sem a complicada transformada Z. Vamos considerar transformações bilineares da forma Z igual a AS mais B sobre CS mais D, e a inversa, S igual a menos DZ mais B sobre CZ menos A. Elas foram deduzidas para resultar em variáveis lineares em S e Z. Diferentes valores de A, B, C e D foram deduzidos para aplicações particulares e resultam em vários graus de exatidão ao se comparar propriedades de funções contínuas e amostradas. As transformações não são exatas,
Apenas a propriedade para a qual elas foram projetadas merece confiança. Para a transformação de estabilidade que acaba de ser discutida, não podemos esperar que G de S resultante tenha a mesma resposta transitória que GZ. Uma outra transformação que manterá essa propriedade será coberta. Então, essa transformação linear, S igual a Z mais 1 sobre Z menos 1, e a inversa, Z, S mais 1 sobre S menos 1, realizam a transformada requerida. Podemos mostrar esse fato como se segue. Fazendo S igual a alfa mais J ômega e substituindo na equação 13,60, que é aqui da parte de Z, Z vai ser igual a alfa mais 1 mais J ômega, alfa menos 1 mais J ômega. A partir do que? Tirando o módulo, eu vou ter que o módulo de Z vai ser menor do que 1 quando o alfa for menor do que 0. E módulo de Z vai ser maior do que 1 quando o alfa for maior do que 0. Ou seja, a estabilidade dos dois vai bater no sistema S e no sistema Z. E o Z vai ser igual a 1 quando o alfa vai ser igual a 0. Ou seja, aqui eu tenho apenas parte imaginária e vai estar sobre o ciclo unitário. Então vamos ao exemplo. Dado TZ igual a NZ sobre DZ, em que DZ igual a Z ao cubo menos Z ao quadrado menos 0,2Z mais 0,1, utilize o critério de Roux e Hurwitz para determinar o número de polos de TZ dentro e sobre o círculo unitário do plano Z. O sistema é estável? Então eu vou substituir a equação 13,60 em DZ igual a 0 e vou obter essa equação em S. A tabela de Roux para a equação acima eu faço aqui ao lado e mostra uma raiz do semiplano da direita com duas raízes do semiplano da esquerda. Consequentemente, TZ possui um polo fora do ciclo unitário, nenhum polo sobre o ciclo unitário e dois polos dentro do ciclo unitário. O sistema é instável por causa do polo fora do ciclo unitário. Agora, tratando de erros em regime permanente. Considere o sistema digital da figura A. Eu tenho minha entrada, meu somador, a discretização aqui do meu erro. Fazendo GS igual ao produto do segurador de ordem 0 e G1 de S, então eu vou juntar esses dois. Utilizando técnica de redução de diagrama de blocos para sistemas com dados amostrados, podemos obter o erro amostrado E asterisco de S vai ser igual ao erro de Z, é Z. Acrescentando amostradores sincronizados na entrada e realimentação, obtemos a figura B. Agora eu tenho o discretizador antes e aqui na minha realimentação. Movendo o GS e o amostrador de sua entrada para a direita, passamos o ponto de ramificação, chega-se a figura C. Eu joguei o meu G de S para cá, logo ele tem que descer aqui também para a minha realimentação. Utilizando a figura A, podemos converter cada bloco em sua transformada Z, resultando na figura D. Eu vou fazer a transformada Z desse diagrama, simplesmente juntando, né, o discretizador junto com minha função de transferência. Eu vou obter GZ e GZ aqui. Entrada, realimentação multiplicado pela função de transferência GZ. O meu erro vem aqui no meu GZ na saída CZ. A partir dessa figura, o meu erro de Z, que está aqui no meio, vai ser igual a R de Z menos o erro que multiplica meu G de Z. Ou EZ é igual a R de Z sobre 1 mais GZ. O teorema do valor final para sinais discretos estabelece que o erro asterisco do infinito vai ser igual ao limite de Z tende a 1 sobre 1 menos Z menos 1 é Z. E que o erro infinito é o valor amostrado final de E de T. Ou, alternativamente, o valor final de E kt. Utilizando o teorema do valor final na equação aqui de erro, constatamos que o erro em regime permanente amostrado E asterisco para sistemas com realimentação negativa unitária vai ser igual ao limite de Z tende a 1 de 1 menos Z menos 1, que multiplica o erro de Z. Vai ser igual, então, a este limite que multiplica R de Z, 1 mais G de Z, porque isso é o erro de Z. A equação aqui deve agora ser avaliada para cada entrada, degrau, rampa e parábola. Para entrar degrau R de S igual a 1 sobre S, eu vou olhar lá na tabela de transformadas, eu vou ter que o R de Z vai ser igual a Z sobre Z menos 1. Eu vou pegar essa equação e jogar lá na equação do erro. Eu vou obter erro de infinito, vai ser igual a 1 sobre 1 mais limite de Z tendendo a 1, que multiplica GZ. Definindo a constante de erro estático Kp como sendo essa parte aqui, limite de Z tendendo a 1 de GZ, eu vou reescrever essa equação como sendo erro de infinito vai ser igual a 1 sobre 1 mais Kp. Para entrada em rampa, o meu R de Z vai ser igual a TZ sobre Z menos 1 ao quadrado, que eu olho lá na tabela transformada. Vou seguir esse mesmo procedimento e eu vou obter que o erro infinito vai ser igual a 1 sobre KV. E o meu KV vai ser igual a 1 sobre T, limite de Z tendendo a 1, de Z menos 1, que multiplica GZ. Para a parábola unitária, eu tenho que R de Z vai ser igual a T ao quadrado Z, Z mais 1 sobre 2Z menos 1 ao cubo, olhando também lá na tabela transformada. Analogamente, o erro de infinito vai ser igual a 1 sobre Ka, onde esse Ka vai ser igual a 1 sobre T quadrado, limite de Z tendendo a 1, de Z menos 1 quadrado, G de Z.
Então, os resumos dos erros em regime permanente. As equações desenvolvidas anteriormente para o erro de infinito Kp, Kv e Ka são parecidos com equações desenvolvidas para sistemas analógicos. Podemos ver que a alocação de polos múltiplos em Z igual a 1 reduz o erro em regime permanente a zero em sistemas digitais do tipo discutido nessa seção. Essa conclusão faz sentido quando se considera que S igual a zero é mapeado em Z igual a 1 por Z igual a E elevado a TS. Porque se S é igual a zero nesta equação aqui, eu tenho que meu Z vai ser igual a 1. Por exemplo, para uma entrada integral, vemos que se GZ na equação 13.69, que é aqui, possui um polo em Z igual a 1, o limite se tornará infinito e o erro em regime permanente será reduzido a zero. Para uma entrada em rampa, se GZ na equação 13.73, que é essa equação aqui, onde eu tenho KV, possui polos em Z igual a 1, o limite se tornará infinito e o erro se reduzirá a zero. Vamos, por exemplo, para entradas integral em rampa e em parábola, obtenho o erro em regime permanente do sistema de controle com relimitação mostrada na figura A abaixo, se o G1 de S for igual a 10 sobre S mais 1. Então, considerando essa figura aqui, onde eu tenho o discretizador aqui. Primeiro eu faço a multiplicação e obtenho o GS. GS vai ser 10, 1 menos E elevado a menos TS, sobre S quadrado, S mais 1. Expando em frações parciais, obtenho esta resposta aqui. A transformada Z desse pedaço vai ser esta equação aqui de baixo. Para uma entrada integral, eu vou utilizar Kp igual ao limite de Z tende a 1 de GZ. Isso vai ser igual a infinito. Então, o erro de infinito vai ser igual a 1 sobre 1 mais Kp, que é igual a zero. Para a entrada rampa, Kv vai ser igual a 1 sobre T, limite de Z tendendo a 1, de Z menos 1, GZ, que dá 10. Logo, o erro é 0,1. Para a entrada em parábola, eu vou ter aqui o Ka, que é 1 sobre T quadrado, limite de Z tendendo a 1, de Z menos 1 quadrado, GZ, vai ser igual a zero. Ou seja, o erro de infinito de 1 sobre Ka vai ser igual a infinito. Seguindo agora para a resposta transitória no plano Z. Retas verticais do plano S são retas de tempo de acomodação constante. Porque uma reta constante do plano S, então é aquela reta constante aqui, eu tenho o mesmo valor real, sigma 1, vamos botar. Porque eu tenho tempo de acomodação constante, sigma 1 é igual a menos 4 sobre TS. Então, sigma, a parte real, é igual a menos 4 sobre TS. Então, eu vou ter tempo de acomodação constante. Fazendo Z igual a E elevado a ST, eu vou obter Z igual a R1 E elevado a J ômega T. Esta equação aqui representa círculos concêntricos de raio 1, onde o sinal de sigma 1 altera o tamanho desse círculo. Os círculos de tempo de acomodação constante, normalizados em relação ao período de amostragem, são mostrados nesta figura, com raio E elevado a sigma 1t igual a E elevado a menos 4 sobre TS sobre T. Além disso, o TS sobre T vai ser igual a menos 4 ln de R, em que R é o raio do ciclo de tempo de acomodação constante. As retas horizontais são retas de instante de pico constante. Então, são retas onde eu tenho parte imaginária iguais. As retas são caracterizadas pela equação S igual a sigma mais J ômega 1, onde a parte imaginária ômega 1 é igual a π sobre TP, então tempo de pico. Logo, constante. Substituindo Z igual a E elevado a ST, vamos obter que Z vai ser igual a E elevado a sigma T, E elevado a J θ 1. Estas equações representam retas radiais com ângulo θ1. Se sigma for negativo, esse segmento de reta radial estará dentro do círculo unitário. Se sigma for positivo, esse segmento de reta radial estará fora do círculo unitário. As retas de instante de pico constante normalizadas em relação ao período de amostragem são mostradas nessa figura aqui ao lado. O ângulo de cada reta radial é ômega1t igual a θ1 igual a π sobre TP sobre T, a partir do que TP sobre T igual a π sobre θ1. Então, eu tenho os ciclos concêntricos de parte real iguais e eu tenho essas retas radiais de parte imaginária iguais. Parte imaginária, tempo de pico. Parte real, tempo de estabilização TS. Finalmente, mapeamos as retas radiais do plano S para o plano Z. Lembre que essas retas radiais são retas de ultrapassagem percentual constante do plano S. A partir da figura ao lado, essas retas radiais são representadas por sigma sobre ômega igual a menos tangente de seno menos 1 de zeta, que é igual a menos zeta sobre raiz de 1 menos zeta quadrado. Consequentemente, S, que é igual a sigma mais j ômega, vai ser igual a menos ômega zeta sobre raiz de 1 menos zeta quadrado mais j ômega. Transformando essa equação para o plano Z, eu vou obter E elevado a menos ômega
t, que multiplica zeta sobre raiz de 1 menos zeta quadrado, fase e ômega t. Assim, dado o fator de amortecimento desejado zeta, esta equação pode ser tratada no plano Z para uma faixa de ômega t. Essas curvas podem ser utilizadas como curva de ultrapassagem percentual constante no plano Z. Projeto de ganho no plano Z. Uma vez que as funções de transferência em malha aberta e em malha fechada do sistema digital genérico mostrado na figura abaixo são idênticas à do sistema contínuo, exceto por uma mudança de variáveis de S para Z, podemos utilizar as mesmas regras para traçar o lugar geométrico das raízes. Entretanto, a partir de nossa discussão anterior, a região de estabilidade no plano Z está dentro do ciclo unitário e não do seu plano esquerdo. Assim, para determinar a estabilidade, devemos procurar pela interseção do lugar geométrico das raízes, círculo unitário ao invés de com o eixo imaginário. Exemplo. Esboce o lugar geométrico das raízes para o sistema mostrado na figura abaixo. Além disso, determine a faixa de ganho K para a estabilidade do sistema do gráfico do lugar geométrico das raízes. Esse diagrama de blocos eu tenho como função de malha direta K, que multiplica Z mais 1 sobre Z menos 1, Z menos meio. Vamos tratar o sistema como se Z fosse S e vou esboçar o lugar das raízes. O resultado é mostrado nesta figura aqui. Procuro ao longo do ciclo unitário por 180 graus. A identificação do ganho K nesse ponto resulta na faixa de ganho para a estabilidade. Constatamos que a interseção do lugar geométrico das raízes com o ciclo unitário é de 60 graus. O ganho nesse ponto é meio, consequentemente, a faixa de ganho para a estabilidade é 0 menor que K menor que meio. Então, o que eu faço é projetar esse sistema no plano Z e ver qual ganho de K eu vou estar dentro do ciclo unitário. Um novo exemplo, eu quero esse sistema com um fator de amortecimento de 0,5. Eu desenho a linha radial da origem até a interseção do lugar geométrico das raízes com a curva de fator de amortecimento de 0,7, que é a reta de 16,72 graus. Buscando pelo ganho ao longo desta reta, a interseção com o lugar geométrico das raízes, os resultados mostram que o ganho K é 0,0627 em 0,719 mais J 0,215. O ponto em que a curva de fator de amortecimento 0,7 intercepta o lugar das raízes. Podemos agora verificar o nosso projeto obtendo a resposta ao degrau unitário mostrado no sistema de diagrama de blocos. Utilizando nosso projeto, pego o valor de K encontrado, juntamente com R de Z igual a Z sobre Z menos 1. Uma entrada degrau mostrada, obtendo a saída mostrada como sendo C de Z em malha fechada, vai ser igual a esta equação aqui. Realizando a divisão indicada, obtemos uma saída válida nos instantes de amostragem. Uma vez que a ultrapassagem é aproximadamente 5%, o requisito de fator de amortecimento de 0,7 foi atendido. Você deve lembrar, contudo, que o gráfico é válido apenas em valores inteiros de constante de amostragem. Então, somente em instantes inteiros, como 1, 2, 3, 4, 5, esse gráfico foi junto e feito contínuo. E a compensação em cascata via plano S. A transformação bilinear estudada anteriormente não é adequada, uma vez que não preserva a resposta do compensador contínuo no instante de amostragem. Porém, a transformação de Tustin resulta em uma função de transferência digital cuja resposta de saída dos instantes de amostragem é aproximadamente a mesma da função de transferência analógica. Essa transformação é utilizada para transformar o compensador contínuo GC de S no compensador digital GC de Z. A transformada de Tustin é dada por S igual a 2Z menos 1 sobre TZ mais 1. E a inversa vai ser essa equação aqui, onde Z é igual a 1 mais T sobre 2S dividido por 1 menos T sobre 2S. Com uma taxa de amostragem alta, o compensador digital se aproxima do compensador analógico. Caso ela não seja suficientemente alta, haverá uma discrepância em altas frequências entre as respostas. Então, esses dois autores desenvolveram uma diretriz para a escolha do período de amostragem. Sua conclusão é que o valor de T em segundos deve estar na faixa de 0,15 ômega-φm a 0,5 ômega-φm, em que ômega-φm é a frequência em radianos por segundo do 0 dB da curva de magnitude da resposta em frequência do compensador analógico em cascata com a planta. Exemplo, para o sistema digital da figura A, que é esse sistema digital aqui, GP vai ser igual a 1 sobre S, S mais 6, S mais 10. Projete o compensador digital de avanço de fase GC de Z, como mostrado na figura C. Eu tenho o controlador digital por avanço de fase e a minha planta aqui. De modo que o sistema opere com 20% de ultrapassagem e o tempo de acomodação de 1,1 segundo. Crie seu projeto no domínio do S e transforme o compensador para o domínio Z. Então, utilizando essa figura aqui, eu vou projetar esse controlador.
Esse projeto foi criado a partir do exemplo 9.6, então já determinamos qual é o compensador de avanço de fase, que era GC de S igual a 1977, S mais 6, S mais 29,1. Então, utilizando a equação 13.90, que é da minha função, e 13.91, que é essa equação aqui, determinamos que a frequência 0 dB ômega φm para GP de S e GC de S é 5,8 radianos por segundo. Então, utilizando aquela diretriz descrita pelos autores, o valor do tempo de amostragem deve estar na faixa de 0,026 a 0,088 segundos. Nós vamos utilizar t igual a 0,01 segundo. Substituindo a equação 13.88 na equação 13.91, que é essa equação aqui, com o tempo de amostragem igual a 0,01 segundos, resulta em Gz de C vai ser igual a esta equação aqui. A transformada Z da planta do segurador de ordem zero com esse tempo de amostragem vai ser esta equação aqui. A resposta no tempo da figura, para t igual a 0,1, mostra que o sistema compensado em malha fechada atende os requisitos da resposta transitória. A figura mostra também a resposta para um compensador projetado com período de amostragem nos tempos extremos dos autores. O t igual a 0,01 é um tempo bem pequeno, então aparece quase contínuo aqui. No início, onde tem essa subida mais íngreme, que consegue perceber que é discretizado. Os limites dos autores são o 0,06 segundo e o 0,086, ou seja, um período maior e um período menor. Vejam como o sistema com o tempo de amostragem mais alto, ele é mais lento para a estabilização, porque esse tempo de amostragem mais alto faz com que ele tenha um certo atraso na resposta. Então acaba que o sistema ele tem um atraso para poder estabilizar a resposta transitória. E vamos implementar o controlador digital. O controlador GC de Z pode ser implementado diretamente por meio de cálculo do computador digital no caminho à frente, como mostrado na figura. Eu tenho o computador emulando o compensador e a planta. Vamos agora deduzir um algoritmo numérico que o computador pode utilizar para emular o compensador. Obteremos uma expressão para a saída mostrada do computador x asterisco t, cuja transformada é mostrada na figura acima com x de z. Considere compensador de segunda ordem. Então, esse aqui é um compensador de segunda ordem. Realizo a multiplicação cruzada, resolvo para o termo com maior potência de z operando sobre a saída x de z, divido pelo coeficiente x de z do lado esquerdo da equação 13.96, resultando nesta equação aqui, toda separada já. Finalmente, aplico a transformada z inversa nesta equação e vou obter esta equação aqui de baixo. Podemos constatar a partir dessa equação que a amostra atual da saída do compensador x asterisco t é uma função de amostras futuras, E asterisco de t mais o peso de amostragem, presente no erro. E passadas, E asterisco de t menos t e E asterisco de t menos 2t de E de t, em conjunto com valores passados da saída. Para ser fisicamente realizável, A3 tem que ser igual a zero para que o valor futuro do erro não seja necessário, porque eu não sei qual é esse erro, eu não posso usar o erro do futuro, vai ser um sistema não causal. Concluímos que o numerador da função de transferência do compensador deve ser de ordem igual ou inferior ao do denominador, para que o compensador seja fisicamente realizável. Tem que ter um denominador com ordem maior que o numerador. Admita agora que A3 seja de fato igual a zero. Essa equação 13.98, que a gente tinha achado anteriormente, vai se tornar essa equação aqui, que não depende de termos futuros. Portanto, a amostra de saída é uma função de amostras corrente e passada da entrada, bem como amostras passadas da saída, que é sem problema algum. Essa é a representação de diagrama de blocos do controlador digital, onde eu tenho a combinação linear de várias variáveis do erro passadas e da minha saída passada. É uma combinação linear com pesos destes valores. Vamos ao exemplo. Desenvolva um fluxograma para compensador digital definido por GC de Z igual a Z mais 0,5, Z quadrado menos 0,5Z mais 0,7. Faço multiplicação cruzada, resolvo para a maior potência de Z, operando sobre a saída x de Z, resolvo para x de Z ao lado esquerdo da equação. Eu tenho esta equação aqui. A implementação da equação acima com o fluxograma ao lado completa o projeto. Então aqui eu tenho z menos 1 mais 0,5z a menos 2, que multiplica o erro de z. Então aqui eu tenho o meu erro de z, onde eu tenho o meu bloquinho 1, referente a esta parte, e o bloquinho 0,5, referente a essa parte. Z menos 1, uma amostra passada, z menos 2, duas amostras passadas. Do lado de cá eu tenho menos a minha saída aqui, x de z, menos meio z menos 1, está aqui o menos meio, uma amostra passada, 0,7 está aqui,
Z-2, 2 amostras passadas. E assim acabamos nossa aula sobre o sistema de controle digital.